Salvação, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos e amados, povo de Deus abençoado, povo lindo que vai morar no céu, que vai estar com Jesus, que nós estamos nos preparando, que a paz gloriosa, bendita e poderosa desse Jesus invada a nossa vida, invada o nosso coração, invada o nosso ser nesta manhã. A paz do Senhor Jesus, queridos. A paz do Senhor, Josi. A paz do Senhor, minha querida. Bom dia para você, querido ouvinte da Rádio Estúdio FM. Bom dia para você que vai ver a live depois ou no canal do YouTube. Que Deus abençoe o nosso dia, o seu dia. Que seja um dia muito maravilhoso na presença de Deus. Que o Senhor esteja conosco em todo o tempo, nos ajudando, nos guiando, nos protegendo, nos livrando do mal em todo o tempo. Porque o nosso Deus é bom. Louvado seja o nome de Jesus, porque mais uma vez o Senhor nos concede essa oportunidade de estarmos aqui falando e bendizendo o nome dele, porque ele é bom e maravilhoso. Amém, queridos? Você está feliz pela oportunidade de começar mais uma semana? Glórias a Deus. Deus é bom, né? Estamos aqui porque mais um dia fez o Senhor Deus, diz a palavra para que nós nos alegremos nele. Então vamos nos alegrar, vamos aproveitar o nosso dia, começando com um estudo da palavra maravilhoso que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã. Vamos nos entregar nas mãos poderosas do Senhor, que ele sabe o que é melhor para nós, ele tem o melhor caminho, ele tem a melhor saída, ele tem o melhor para as nossas vidas, porque ele é um Deus bom e maravilhoso na vida daqueles que o servem. Ele é galardoador daqueles que o servem. Ele é um Deus que está sempre perto na vida daqueles que o servem, daqueles que o buscam. Então, se você está aí servindo e buscando a Jesus, creia que ele está aí do seu lado para te ajudar. E não desanime. Comece a sua semana, ó, firme, forte, firme na rocha, porque Deus é bom. Vamos orar? Eu oro daqui, você ora daí, e a nossa oração sobe, né? Sobe, chega no céu e Deus nos ouve, derrama bênçãos e vitórias para a nossa vida, derrama alegria. Assim nós cremos, por essa fé nós vivemos e estamos aqui. Para proclamar o nome do Senhor. Olha, eu tô achando que eu vou ter que fazer fono, eu tô com proclamar o nome do Senhor. Depois de velha, né, meus irmãos? Você acha? Parece essas coisas na vida da gente. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Entregar a nossa vida, mais uma vez, nas mãos do Senhor, né? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui neste lugar para bendizer, para exaltar, para glorificar o seu nome, dizer que tu és santo, que tu és maravilhoso, que tu és um Deus de glória, de paz, de maravilhas e de amor para conosco. Crendo, Pai, no teu amor, nós entramos na tua presença mais uma vez, clamando a tua misericórdia sobre as nossas vidas, clamando para que o Senhor esteja conosco mais uma vez, que o Senhor abra os seus céus, envie os seus anjos para nos guardar e nos proteger, que o teu Espírito Santo venha falar conosco nessa manhã, que os rolos da tua palavra, meu Deus, sejam revelados a nós. Nós somos fracos, pequenos, falhos, Pai, mas na sua misericórdia o Senhor nos ouve. Que o Senhor venha nos ouvir nessa manhã, ser conosco, abra o nosso entendimento para a tua palavra, fale aos nossos corações, ó Deus, acalma as tempestades, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos estar verdadeiramente nas tuas mãos, e tudo aquilo que não provém do Senhor, que o Senhor vai tirando de nós, Pai Santo, vai tornando a nossa mente cativa somente aos céus dessa manhã, em nome de Jesus, vai abençoando a Josi aqui nessa rádio, estenda essa bênção, Pai, para os proprietários dessa rádio, para todos os funcionários que aqui adentro, vai abençoando, meu Deus, vai estendendo a sua bênção para a nossa cidade, para o nosso país, Pai, para o mundo inteiro, todos aqueles que estão em aflição, todos aqueles, meu Deus, que estão aprisionados, que o Senhor entre com a providência, que o Senhor quebra o arco, corta a lança, destrói os carros e os cavaleiros no fogo, de tudo aquilo que vem contra as nossas vidas, Pai, põe por terra, liberta o seu povo,
povo, livra do mal, porque até aqui, Pai, nós sabemos que o Senhor tem nos guardado e nos protegido, que a sua mão poderosa esteja sobre nós em todo o tempo, ainda que nós venhamos vacilar, meu Deus, não permita que nós nos afastemos de Ti, a ponto de não podermos voltar mais. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, abre os ouvidos das Tuas ovelhas para ouvirem a Tua voz, porque as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz, Jesus. Ó Senhor da glória, entra com providência na vida daqueles que nada têm. Tu és o Deus de providência, o Deus de socorro. Meu Deus, abre as portas. Meu Deus, venha prover na mesa daqueles que nada têm, Jesus. Multiplica o azeite, multiplica a farinha na mesa daqueles que não estão tendo. Socorre, meu Deus do céu. Socorre, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Estende a tua mão de poder e de glória, guardando e protegendo as crianças, livrando do mal. Meu Deus, todos aqueles que estão nas escolas, Pai, em nome de Jesus, protege, Pai, em nome de Jesus. Protege os anciãos também que vivem sozinhos, isolados. Meu Deus, abre as tuas portas dos céus. Abençoa aqueles que estão para as ruas, aqueles que estão perdidos. Meu Deus, que eles possam encontrar o caminho. Tu és a luz que pode iluminar todo o caminho de todo ser humano sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja pronto para nos abençoar. Afasta de nós a tua ira, Pai. Nós queremos nos encontrar com o Senhor nos ares. Em nome de Jesus, prepara-nos para este encontro, que em todo tempo estejam alvas as nossas vestes, que não falte o óleo sobre a nossa cabeça. Derrama, Pai, sobre nós a tua bênção. Pai, torna cativa a nossa mente a ti, que o nosso livre-arbítrio nós possamos entregar nas tuas mãos. Pai Santo, aquele que é teu não pode ter livre-arbítrio, tem que ter a tua vontade no coração. Em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que estão ouvindo, que vão ouvir, que vão ver. Pai, alegra esse dia da vida dos meus irmãos, alegra, traz a alegria do céu, traz a paz celestial, que ainda que o mundo esteja mal, nós sabemos que está, é cada dia pior que o outro, as notícias são más, porque é assim, tem que se cumprir a sua palavra, mas aqueles que estão no Senhor estão seguros, estão alegres. Nós, Pai, nos ajude, porque o Senhor Jesus disse, para que neste tempo nós possamos levantar a nossa cabeça e nos regozijar no Senhor, porque a nossa redenção está próxima. Estamos aqui esperando o Senhor se manifestar. Senhor Jesus, no teu nome, Pai, nós entregamos essa programação nas tuas mãos. Entregamos todos os ouvintes, todos aqueles que vão que ver. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Oh, minha amada Silvia tá aí já. Mônica, Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam sentir a presença de Deus, a alegria do céu nas vossas vidas nessa manhã, né? E que todos nós possamos nos alegrar no Senhor, né? Porque os dias são maus, mas o nosso Deus, ele é bom. Ele continua guardando e cuidando dos seus. Ele continua provendo na nossa vida, porque nós estamos debaixo da mão do Todo-Poderoso. E contra ele não há quem possa. Não há inferno que possa. A mão do Todo-Poderoso está estendida para fazer milagres na nossa vida nessa manhã. Amém, Josi? Recebe aí o milagre do Senhor nesta manhã que ele tem. E uma palavra maravilhosa também para nós. Para nós, porque o Senhor fala com aqueles que estão ouvindo, né? Aleluia. Então vamos receber, irmão. A palavra é meio pesada hoje, mas vamos com fé que o Senhor, ele exorta, mas ele consola, né? Ele exorta porque ele quer salvar, porque ele quer guardar a nossa vida do mal. Então hoje ele vai falar conosco lá na palavra de Jeremias 18. Eita Deus! Jeremias 18, que vai falar do vaso e do oleiro. Se você é vaso, então fique aí, para você entender qual é o mistério de Deus hoje. Você é vaso na mão do oleiro. Somos barros, né, na mão do Senhor. Vamos lá, então. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, porventura, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão,
ó casa de Israel. Aleluia! É isso, amados. Por um acaso Deus não pode nos fazer de novo? Pode. Por um acaso Deus não pode nos amassar de novo? Pode. Por um acaso nós podemos nos quebrar na mão do Senhor? Podemos. E o que é que Ele faz? Ele faz um vaso novo da nossa vida. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Eu já fui quebrada, com certeza também você já foi quebrada. Minha amiga Josi aqui já foi quebrada também na mão do Senhor, mas Ele fez, não deixou escapar nem um pedacinho de nós e Ele refez a nossa vida. Para a glória do nome dele nós estamos aqui, porque Deus é o oleiro especialista em fazer vasos. Até porque quando ele foi fazer Adão lá no jardim do Éden, ele usou o que para fazer Adão? Barro. Então ele é especialista em mexer com barro, em mexer com o ser humano. Ele que nos fez, ele que nos criou, então ele sabe nos fazer. E ele chamou Jeremias para ver essa situação, para que Jeremias pudesse entender o que é que Deus faz na vida de uma pessoa. Deus pode nos fazer de novo. Sim, ele pode e ele vai fazer de novo, porque ele nos quer para ele. Então, como no céu não entra pecado, como no céu não entra sujeira, como no céu não entra nada que é ruim, que é mal aos olhos do Senhor, então aqueles que são de Deus, que querem entrar no céu, que querem ficar na presença do Senhor, tem que fazer o quê? Se deixar moldar pelo oleiro que nos conhece e deixar ele refazer a nossa vida para limpar o nosso vaso e fazer de novo um vaso que possa ser honra na casa do Senhor, né? Vaso de honra, como diz o apóstolo Paulo, que nós somos vasos de honra, mas também tem os vasos para desonra. E é claro que nós não queremos ser vasos de desonra na presença de Deus, nós queremos ser vasos de honra na presença do Senhor. Então deixa o Senhor fazer você. Não ponha a tua mão no processo do Senhor. Não queira ajudar o Senhor. Deixa Ele te pegar e deixa Ele te fazer de novo. Se é que você precisa de ser refeito. Pode ser que tenha alguém aqui olhando, me ouvindo, que não precisa ser refeito. Tá tudo certo tua vida com Deus. Mas a maioria de nós, Deus sempre tem que estar quebrando e fazendo de novo. Nem que seja em alguma parte. Por quê? Nós somos pecadores, né? A gente tá sempre precisando ser refeito na mão de Deus para que a perfeição de Deus chegue até nós, para que nós possamos alcançar a estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia, para que nós possamos estar onde o Senhor está, né? Quando Jesus estava para ser preso, lá no dia da crucificação, o que aconteceu? Ele estava ali no jardim do Getsêmani, se eu não me engano foi ali, ele falou assim, aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada comigo, e eu não tenho nada com ele. Então, né, Josi, a gente também tem que estar nessa situação. Aí está o príncipe deste mundo, e eu não tenho nada dele, eu não tenho nada com ele, ele não tem nada comigo. Porque a minha vida é do Senhor. Eu estou em Deus. Eu tenho a ver com Deus. Eu não tenho a ver com o príncipe deste mundo, né? Mas como que nós vamos alcançando isso? Aos poucos, e o Senhor tratando com a nossa vida. Tirando de nós aquilo que não provém dele. Aquilo que atrapalha a gente de nos achegar a ele. Aquilo que atrapalha a nossa santidade. Aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor, né? Tem que tirar. Quando você está num relacionamento com uma pessoa, num casamento, por exemplo, tá lá o marido e a mulher, precisa tirar de perto tudo que atrapalha, né? As pessoas que atrapalham, né? Os homens, as mulheres, as situações, às vezes até alguém da família precisa se afastar para não atrapalhar o seu relacionamento com o teu esposo, com a tua esposa, para que esse relacionamento frutifique. É a mesma coisa com Deus. E quando Deus vai nos refazer, e quando o oleiro tá lá na roda, amassando e dando forma ao barro, ele vai tirando as imperfeições do barro, né? Aliás, irmãos, eu estava dando uma pesquisada, existem, deixa eu ler aqui, 200 tipos de barro, mas somente 8 tipos de barro servem para fazer vaso. Entendeu? Dos 200 tipos de barro que existem na terra, somente 8 se faz vaso.
Então, quando o Senhor olha para a terra e ele escolhe os vasos dele, desse 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas, ele tem poucos que ele vai olhar e vai dar para amassar e para fazer vaso, né? São poucos mesmo. E ele vai pegar esse barro e ele vai tirar o barro daquele lugar que o barro está, né? Vai levar para a olaria dele, vai limpar o barro, depois ele vai amassar o barro, e conforme está amassando, ele está limpando mais, depois ele põe esse barro para curtir, depois ele põe esse barro para moldar ali na roda, e ainda vai tirando mais imperfeições do barro, depois ele põe esse vaso para secar, depois que o vaso deu uma liga, ele põe numa fornalha, 24 horas na fornalha, nem mais nem menos, para depois o vaso poder ser usado. Aí o vaso vai poder ser enfeitado. E é exatamente este o processo que Deus faz com a gente. Quando ele chamou Jeremias, desce lá na casa do oleiro e vê o que o oleiro está fazendo com o vaso, vai lá que eu vou te ensinar. E Jeremias viu o quê? Que um vaso se quebrava, um vaso que já havia sido escolhido no barro, que já havia tirado imperfeições, esse barro já estava lá embaixo na olaria. Então ele já tinha passado pelo processo de Deus estar escolhendo, tirando ele de lá de onde ele estava, no local bruto. Ele já tinha sido limpo, ele estava passando na roda. Mas quando estava passando na roda, ele se desfez. Aí Deus falou, peraí, olha o que eu faço com o meu povo. Eu faço de novo. Eu não perco o meu povo. Entenda uma coisa. Deus não perde pro diabo a alma de ninguém. Vai te amassar, mas você vai ficar do jeito que Deus quer. Se Deus tem um projeto na sua vida, vai se cumprir. Ele vai te amassar, ele vai te levar para a roda e você pode se rebelar, você pode falar que não quer, mas aí eu não sei onde é que nem fica o livre-arbítrio da pessoa, né? Porque é Deus que pegou o barro e levou e falou, eu vou fazer. E a pessoa não teve escolha de falar assim, eu quero pular dessa roda. Meu Deus do céu, não tem escolha, irmão. Deus vai fazer na sua vida. Vai fazer na vida daquela pessoa que você está orando por ela. Vai fazer, porque ele é Deus, ele é o dono do barro. Entenda uma coisa, na hora que ele foi lá e tirou o barro do lugar e para trazer para a olaria, ele já escolheu aquele que era para ser um vaso. Ele não pegou barro que não era para ser vaso. Ele pegou barro que era para ser vaso. Então vai ser vaso. Porque a escolha Deus já fez lá, ó. Ele já tirou o barro, ele já limpou, ele já amassou, já foi limpando mais, tirando mais impurezas. E agora, na hora da roda ali, o barro já estava limpo. Mas o barro estava impenitente, estava querendo se deformar. Não queria tomar a forma de Deus, queria tomar a forma do adversário. Não queria ficar na mão do Senhor. Se quebrou. Mas Deus está falando, aqueles que eu escolhi não tem saída. Eu vou fazer um vaso novo. Vou fazer. E ele mostrou para Jeremias e Jeremias viu. E o vaso, olha aqui versículo 4. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos. Quebrou? Deus vai fazer de novo. Vai fazer de novo. E Deus não foi pegar outro barro, foi o mesmo barro. Porque Deus não desiste da nossa vida. Ele vai amassar, mas ele vai dar a forma que ele quer. Ele é o oleiro, ele é o dono do vaso. Quem sabe fazer vaso é ele. Então deixa a tua vida na mão dele e deixa ele te fazer um vaso novo. Mas vai fazer. Se você deixar, e se você não deixar, ele vai te amassar do mesmo jeito. Pelo que eu estou entendendo aqui, meus amados, nós não temos saída. Louvado seja Deus por isso. Ele não vai desistir de nos amassar e fazer um barro. Porque quebrou-se o vaso. E o Senhor pegou e falou, vou fazer. Olha lá, olha lá aquele oleiro, o que ele está fazendo. O que ele estava fazendo com aquele vaso que se desfez? Ele pegou e fez o vaso. Não teve escape para aquela massa, para aquele barro. Ele foi feito de novo um vaso.
E vai chegar até o fim, porque Deus tem uma promessa, Ele tem uma palavra que Ele vai salvar um povo, e esse povo será recolhido, e esse povo será salvo, e Ele vai fazer, ainda que seja preciso Ele nos amassar, e Ele nos amassa mesmo. Amassa mesmo. Ele tem uma promessa e Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Eu creio nisso. Então, por isso, não tenha medo do amassar de Deus na tua vida. Ele está cumprindo uma promessa que Ele fez, que Ele ia te salvar. E Ele vai te salvar. Então, Ele vai te amassar. Ele vai fazer de você um vaso de honra na casa dele. E não um vaso para desonra. Não é? E nós somos assim mesmo. Vasos de barro para receber a glória de Deus, para que a gente não se glorie daquilo que a gente recebe do Senhor, das riquezas do Senhor, depois dentro do vaso, né? Porque esse vaso vai ser cheio de dons, cheios de maravilhas do Senhor, para a gente não se gloriar, porque nós somos barro, então Deus fez assim mesmo. Você está entendendo o que Deus está falando conosco nessa manhã? Que nós não temos para onde correr. Nós temos que dizer, meus queridos, igual Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não tente fugir de Deus. Não tente fugir. Não existe palavra de vida eterna em outro lugar. Não existe salvação em outro lugar que não seja em Cristo Jesus. Não existe. Então, meu amado, pega a tua massinha, pega teu corpinho, a tua mente, teu coraçãozinho e se entrega na mão desse oleiro, que ele vai moldar você, vai fazer de você um vaso lindo, maravilhoso, um vaso sem imperfeições e sem sujeiras. Porque na hora de fazer o vaso, o oleiro tem que limpar o barro. Ele vai tirar as pedras, os lixos, ele vai tirar as imperfeições, ele vai ficar te rodando lá na roda até você ser um vaso do jeito que ele quer. Não pense que você tem, como é que eu posso dizer? Você tem vontade nisso. Eu queria saber cadê o livre-arbítrio do vaso agora. Não tem livre-arbítrio quando nós somos de Deus. Você entregou a sua vida para Deus, você pensa que você manda em você. Você não manda em você. Você não manda. Deus vai te moldar do jeito que Ele quer. Porque o barro é dele, foi Ele que buscou, foi Ele que salvou, foi Ele que limpou, foi Ele que fez tudo. Ele fez o barro. Ele fez. Desde lá do Jardim do Éden, Ele fez o barro para fazer Adão. Ele continua sendo o dono do barro. E ele é o oleiro. Quando ele falou para Jeremias, vai lá na casa do oleiro e olha o que o oleiro está fazendo. Ele estava falando, eu sou o oleiro aí, ó. Olha o que eu faço. Não quer? Eu vou amassar de novo. Eu vou te fazer de novo, mas as promessas vão ser cumpridas. Vão ser cumpridas. Ó casa de Israel. E por incrível que pareça, irmãos, nós não somos casa de Judá. Nós somos casa de Israel mesmo, viu? As ovelhinhas perdidas de Jesus que ele encontrou. Então, se entregue na mão do oleiro. Deixe ele trabalhar na sua vida. Ele sabe te fazer. Ele sabe te fazer, porque o barro quem fez foi ele. Ele vai te fazer da melhor forma. Ele vai te fazer um vaso lindo. Ele vai te fazer um vaso forte, um vaso que aguenta. Depois, sabe o que? A fornalha. Depois que o vaso está pronto, eu lembro um dia, eu não lembro a história, eu só lembro dessa parte, irmãos. Eu estava passando por uma luta muito grande. Início de conversão é terrível, né? Tudo acontece. Eu falo, Deus, que ninguém tem a história que eu tive, porque foi luta. Eu pisei na igreja num dia, o mundo desabou na minha cabeça no outro. Mas eu fiquei firme. Então, eu tava naquela luta, né? Aí, eu já tava sabendo mais ou menos dessa história de vaso aqui, que eu tava sendo moldada pelo oleiro. Alguém tinha me falado, algum irmão. Aí, aconteceu uma vitória na luta lá que eu tava tendo. Eu não lembro mais. Aí eu corri no pastor Adelino, falei, pastor, agora Deus já me moldou, já sou um vaso, porque eu consegui vencer isso aí. Aí ele olhou pra mim e falou assim, calma, irmã, tem a fornalha agora, o vaso vai pra fornalha. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, o vaso vai pra fornalha. Depois que Deus moldou, de que você não queria, você se desfazia, ele vem e fala, olha lá, Jeremias, eu vou moldar de novo. Vou fazer do meu jeito. Aí ele vai para a fornalha. Mas olha, só um detalhe da fornalha. A fornalha não pode ser nem menos e nem muito.
nem mais e nem menos a temperatura e o tempo da fornalha, porque senão vai rachar o vaso. E Deus não vai deixar ninguém na fornalha a ponto de rachar, a ponto de você desistir da tua fé, você não aguentar mais caminhar com o Senhor por causa das suas lutas. Fique em paz. A fornalha não pode ser nem mais e nem menos. E Deus sabe a medida exata que nós precisamos ficar na fornalha para que depois o nosso vaso não venha rachar. Amém? Então não tenha medo. Então se entregue na mão desse oleiro. Deixa ele fazer de você um vaso do jeito que ele quer. Não sei que jeito que ele quer para a sua vida. Eu sei o que ele quer para a minha vida. E quanto mais eu me entrego nessa moldagem, é melhor para mim. É melhor para mim. Deus, irmãos, não dá uma luta maior do que a gente pode carregar, uma cruz maior. Ele sabe o processo, ele sabe a nossa estrutura, né? O salmista fala, Senhor, tu conheces a nossa estrutura e o Senhor lembra que nós somos pó. Deus sabe os nossos limites. Não precisa temer o que você está passando, que Deus está permitindo. Ele sabe dos nossos limites, né? Quando ele permitiu, até o pastor Elcio falou ontem sobre Jó na igreja, muito, muito lindo a palavra. Quando ele permitiu que Jó passasse por tudo aquilo, por quê? Ele sabia que Jó poderia suportar. Se Jó não fosse suportar, ele não teria deixado tudo aquilo. Mas quando ele permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, tocasse em todos os bens, todos os filhos, em tudo, e depois tocasse na saúde de Jó, ele sabia que Jó não blasfemaria contra ele. Ele conhecia, ele falou para Satanás, viste meu servo Jó? Homem reto, íntegro, fiel, temente a Deus. Então, quando Satanás está diante dele, nos acusando, querendo nos tocar, Deus sabe da nossa estrutura. Ele sabe até que ponto ele pode nos moldar, até que ponto ele pode nos deixar na fornalha. Deus nos conhece porque foi ele que nos fez. Foi ele que nos fez, né? O nosso coração, a Bíblia fala que nem nós nos conhecemos, mas Deus conhece. Ele conhece o nosso coração. Então, não tenha medo do amassado, Senhor, na sua vida. Não tenha medo, não se desespere quando você está lá na roda sendo amassado. Deus sabe da estrutura do teu barro. Foi ele que te buscou lá. E ele falou, é vaso, esse barro é para vaso. Ele não se enganou quando me escolheu. Ele não se enganou quando escolheu você. Ele não se enganou. Ele viu que o nosso barro era para vaso. Nós pertencemos a esses 8 tipos de barro aí, se a gente fosse fazer, né, essa analogia, essa comparação. Então, Deus não errou quando nos escolheu. Não tenha medo do processo, mas entenda uma coisa. Para nós chegarmos no nosso ponto final, que é estar com o Senhor, nós precisamos de santidade, de limpeza no nosso vaso. E Deus vai fazer. Mas é porque ele nos quer mal que ele vai permitir esse amassar, essa fornalha? Não. É porque ele nos ama e nos quer lá com ele. Porque o Senhor Jesus falou que a porta, que o caminho é largo, o caminho é estreito e a porta é apertada, né? O caminho é estreito e a porta é apertada. E largo é o caminho que leva à perdição. A porta da perdição é larga. Agora, Deus que foi lá e que olhou e viu que aquele barro era barro para vaso de honra na casa dele, você acha que Deus vai deixar você se perder? Não vai, irmãos. Confia no Senhor. Ele vai nos guardar e nos proteger. Mas ele vai nos livrar do mal e vai trabalhar na nossa vida, nos limpar, para que nós possamos estar onde ele está. Porque ele falou, eu vou preparar-vos lugar, e onde eu estarei, vós estareis também. Para nós estarmos lá, nós precisamos ser vasos de honra. Deus não vai levar ninguém desonrado. Deus não vai levar ninguém impuro. Deus não vai levar ninguém deformado. Deus não vai levar ninguém quebrado. Não, vai levar formadinho, perfeitinho, e vasos cheios de dons, cheios de enfeites, né? Porque os dons são os presentes, são os enfeites que Deus dá pro vaso dele. É isso que ele vai levar. E ele vai levar. Ele não vai perder pro diabo. Você acha que Deus vai perder uma guerra pro diabo?
Nunca, irmãos, nunca. Toma posse disso. Eu sou do Senhor. Ele vai me guardar, ele vai trabalhar na minha vida a ponto de eu ficar perfeita para ele. E ele não vai me largar na mão do adversário, porque o adversário não vai ganhar essa guerra. Decrete, né? Isso você pode decretar. Que você é de Deus, que Satanás perdeu. Ele não vai vencer essa luta. E você é do Senhor. Você está guardado nas mãos do Senhor, né? Mas se o caminho é estreito e a porta é apertada, esse vaso tem que passar nessa porta. Tem que passar por esse caminho, né? Não vai deformado, não vai bater nas beiras da estrada. Não vai passar na porta um vaso deformado, não vai passar. Vai passar os vasos perfeitos que Deus fez na medida certa para passar na porta da salvação. Vaso deformado não vai entrar. Vasos cheios de impurezas também não vai passar. Deus tem a medida certa para cada vaso para passar na porta da salvação. Tem. Então deixa ele tá passando hoje, tá medindo e tá vendo o que eu preciso trabalhar nessa vida, o que eu preciso trabalhar naquela outra vida, para que ela esteja medida, na medida perfeita para passar na porta, para andar no caminho e para passar na porta. Deus sabe. Ele sabe o que é a medida perfeita para mim, o que é a medida perfeita para Josi, o que é a medida perfeita para você. Nós não somos iguais, portanto, as nossas medidas não são iguais. Cada um tem a sua medida com Deus. Agora, não adianta também eu ficar pensando, mas Deus me ama assim. Não, Deus ama você do jeito que Ele quer. Não é do jeito que eu penso que eu quero. É Ele que vai. Então se entrega e abre a tua mente, os teus olhos, os teus ouvidos, para ver o que Jesus quer de você. Eu só sei de uma coisa: nós somos muito pecadores, muito imperfeitos. A nossa medida não dá para passar na porta da salvação, não dá, porque o ser humano é cruel. Nós seres humanos, né? Precisamos muitíssimo da graça de Deus para nós nos ajustarmos nessa medida para nós passarmos na porta da salvação. Então, o vasinho de Jesus, deixa ele te moldar para você ficar na medida da porta, viu? Para você passar. Não tenha medo, porque Jesus vai deixar você na medida para você passar na porta da salvação, para que você seja salvo. Não adianta você ficar aí um vasão robusto, um vasão grandão, um vasão cheio de si, e chega lá na porta da salvação, a porta é estreitinha, e você não passa vaso, você fica para fora. E aí? Perdeu sua vida? Perdeu seu tempo? Então, deixa Jesus moldar você no tamanho que Ele quiser, porque é o tamanho certo para você passar pela porta da salvação. Mas não interessa. Não interessa. Você quer ser salvo? Ou você quer ficar com o capeta aqui no mundo? Você quer ser salvo? Então se ajuste na medida do Senhor. Eu só sei de uma coisa, irmãos. Experiência própria. Quando a gente vê que Deus às vezes está cobrando alguma renúncia nossa, a gente pensa que a gente não vai viver sem aquilo. Pensa. Eu não vou viver. Não, eu não vou dar conta. Não vou. Irmãos, confia no Senhor. Confia no Senhor. Quando você abre o teu coração e fala, então tá bom, eu abro mão disso, eu vou tirar isso da minha vida. E se você entregar pro Senhor, no outro dia, eu te garanto, você não sente nada. Você só sente aquela dor na hora que você tem que tomar a decisão. Depois que você tomou, você não sente mais dor nenhuma. Você sente alegria no teu espírito. Você sente alegria na tua alma, porque aquilo fez bem para você. Nesse momento aqui, antes de tomar a decisão, você pensa que você vai morrer sem essa determinada coisa. Eu não sei. Deus pediu de mim um tanto de coisa. De cada um Ele pede, porque a nossa medida, entenda isso. O nosso vaso é imperfeito. A nossa medida é totalmente fora dos padrões do céu. Mas aí a gente tem que ir abandonando coisas para Deus ir nos ajustando, conforme Ele vai moldando, vai ajustando o nosso vaso ali na medida perfeita para a salvação. Então, num primeiro momento, a gente pensa que não vai viver sem determinadas coisas, sem determinadas amizades, sem determinados procedimentos e tal. Só que depois, irmão, é um alívio, porque aquilo, na verdade, não era para o nosso bem, aquilo era peso para a nossa alma.
E Jesus vem e tira, você fica alegre, você fica aliviado. É assim, confia no Senhor. Quando a gente fica agarrado com as nossas coisas e tem medo de soltar para Deus tirar, para Deus trabalhar, nós estamos olhando para Ele e falando, Senhor, o Senhor não me conhece. Eu é que me conheço. O Senhor não sabe da minha vida, eu é que sei. Ou seja, nós estamos falando para o Senhor assim, Senhor, eu não tenho fé. Eu não acredito que o Senhor possa fazer tudo isso. Pode deixar na minha mão que eu resolvo. E a Bíblia fala o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu não entrego totalmente a minha vida para o Senhor, eu estou falando para Ele, não tenho fé, não acredito que o Senhor vai cuidar da melhor forma. Deixa que eu cuide da minha vida. Eu estou falando para Ele, não tenho fé. E a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Sussu, bom dia, meu querido, bom dia. Um beijo no seu coração. Então, como é que nós vamos agradar a Deus? Tendo fé. Como é que eu vou demonstrar a minha fé? Entregando a minha vida nas mãos dele. Fala, Senhor, cuida. O que não é teu, tira, me molda, me faça do jeito que o Senhor quer que eu seja. Me transforma sem medo. Sem deixar nenhum lugarzinho que o Senhor não pode entrar com medo dele fazer alguma coisa que você não vai gostar. Ele é seu pai. Ele é o meu pai. Tudo que ele fizer para mim é pro meu bem. Não é, Josi? O pai da gente da terra não faz tudo pro nosso bem? Imagina ele, gente. Ele é o Abba. Ele é o Abba. A Bíblia fala que ele é o Abba. Que é Abba? Paizinho. Paizinho. A Bíblia nos ensina a chamar o nosso Deus de Paizinho. Já pensou você ter essa comunhão com ele e falar, Deus, eu sei que o melhor do Senhor, o Senhor vai fazer para mim? Então eu vou entregar minha vida, eu vou abandonar as minhas convicções, eu vou abandonar tudo que eu pensava, eu não quero saber o que as pessoas pensam, eu quero saber o que o Senhor pensa de mim, porque eu tenho certeza que o Senhor me ama. O Senhor é o meu paizinho, o meu Abba. Amados, isso é muito maravilhoso. Não tenha medo. Cidinha, bom dia, minha querida. Deus abençoe a sua vida. É isso. Mas tudo isso é porque existe uma porta estreita para nós passarmos por ela. Então Deus, na sua infinita graça, misericórdia e amor pelas nossas vidas, Ele nos pega na sua mão e fala, vem aqui que eu vou te preparar para a porta. Eu vou te preparar. Vem cá que eu vou pôr você na roda. Eu vou fazer de você um vaso novo. E não adianta ficar rebelde, se quebrar na minha mão, porque eu vou fazer de você um vaso. Porque as minhas promessas não caíram. Elas não vão cair. Eu tenho um povo. Eu tenho um povo que eu vou fazer de novo. Amados, eu quero estar no meio desse povo. Eu quero estar no meio desse povo que Jesus falou aqui para Jeremias. Jeremias, vem cá, olha o que eu faço com o meu povo rebelde. Eu faço vaso de novo. Faço. Eu quero estar no meio desse povo. Porque eu quero estar no céu, entendeu? Então, irmãos, é isso. Que horas são, Josi? 8h30. 8h30. Nossa, até esqueci de falar um louvor aí para nós louvarmos. Quem tá aqui, Cidinha, Sussu, se a Silvia tiver, quer um louvor? Fala aí, escreve aqui que a gente põe aqui. Viu, irmãos? Até porque também na palavra de Deus está escrito o quê? Sem santificação ninguém verá a Deus. Então, os processos que Deus nos faz passar, os vasos, quando ele está fazendo o processo do vaso, é por amor da nossa vida. É por amor da nossa alma que ele faz isso. É por amor. E a gente tem que entender que é por amor. Quantas vezes um pai, uma mãe, dá uma chinelada num filho, dá um castigo, é porque ele não ama o filho? Não. É porque ele ama e ele quer o melhor. Ele quer que essa pessoa, que esse filho evite o mal lá na frente, que vai acabar com a vida dela, que vai destruir a vida dela. E o Senhor quer o nosso bem. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia! Tem esse louvor, Silvia? Glória a Deus. Eu também me entreguei na olaria lá do Senhor, né? E ele trabalha todos os dias, tem um trabalhar do Senhor na nossa vida, porque nós nunca estamos
perfeitos do jeito que Deus quer, né? Mas ele vai trabalhando e a gente vai se deixando moldar na olaria do Senhor, ele vai tirando as impurezas e ele vai nos formando de acordo com aquilo que ele quer, né? E o apóstolo São Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma do mundo, mas tomem a forma de Deus, do oleiro, que nos forma, que nos transforma de acordo... Ah, Fernandinho, isso. Então tá, vamos louvar então? É Fernandinho, né? Mas não mais escravo do medo. Glória a Deus. Obrigado, Silvia, pela dica do louvor. Vamos louvar aí. Isso. Louve a Deus, irmãos. Louve a Deus. Esse eu acho que eu não conheço esse. Ele me encontrou, me cercou com uma canção. Vamos aumentar aqui. Dos meus inimigos, me salvou. É isso que ele faz, ó. Quando ele escolhe aquele barro lá, falou: vai ser vaso. Você não é mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci na sua família, Deus. O seu sangue me comprou. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. É isso aí, tome posse da promessa. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Porque o sangue de Jesus nos fez filhos do Senhor. Nós não somos mais escravos. Agora nós somos feitos vasos para a honra do Senhor. Aleluia. Irmã Conceição, Deus abençoe. Beijo, minha querida. Paz, Senhor. Nós não escravos, não somos mais escravos. Agora nós somos filhos de Deus. Aleluia. Bem baixinho, bem baixinho. Aleluia. É isso, irmãos. Nós somos agora filhos. Nós fomos aquele barro que o Senhor encontrou lá e falou: vai dar vaso, porque ele não erra na sua escolha. E aí ele chega até aqui, trabalhando na nossa vida, para que nós tomemos posse, né? Porque agora nós somos filhos, entramos para a família de Deus, como disse a canção aqui do Fernandinho. E agora nós somos vasos para a honra na casa do Senhor. E estamos aqui, né, preparados para receber os enfeites, os dons, os presentes de Deus, para que Ele possa usar os seus vasos na sua obra. E uma coisa eu garanto: Deus não errou quando escolheu aquele vaso e trouxe para a olaria. O vaso quebrou, como Ele mostrou para Jeremias. O vaso quebrou, mas Ele falou: vou fazer vaso de novo, porque eu não erro. O barro que eu escolhi era barro para vaso de honra. Ninguém vai sair daqui dessa olaria deformado. Ninguém vai sair daqui sem estar de acordo com a minha vontade. Então nós estamos na mão do Senhor, para que Ele venha trabalhar na nossa vida e nos fazer esse vaso novo, né? Porque vaso deformado não entra no céu. E também na olaria do Senhor não existe imperfeição. É por isso que o diabo fica bravo com a gente. É porque ele sabe que aqueles que estão na olaria de Deus estão trabalhando com aquilo que é perfeito. E ele não erra na escolha do vaso, ele não erra na forma do vaso, ele vai trabalhando até nós estarmos naquilo, segundo a vontade dele. Você acha que o inimigo das nossas almas olha para nós e fala: mas era um barro? Era um barro. E agora Deus fez um vaso.
Não, eu não vou deixar. Aí ele luta para que nós não nos tornemos aquilo que o Senhor quer que a gente se torne. Vasos de honra na casa do Senhor. Vasos feitos segundo a medida dele. A medida que é perfeita. A medida que vai caber na porta estreita para entrar na salvação. Entendeu? Então ele nos odeia, mas maior é o nosso Deus que nos ama. Maior é o nosso Deus que nos escolheu lá ainda, quando nós éramos barro apenas. E ele viu possibilidade de fazer daquele barro um vaso de honra. Oh, aleluia, Deus! Ele viu possibilidade de fazer daquele barro um barro de honra. Ele levou o barro para a olaria. Ele trabalhou nesse barro, tirou as imperfeições e agora ele passa na roda. Não tá dando certo? Faz de novo, mas vai sair na medida perfeita de Deus. Aí alguém olha, o inimigo olha para nós e fala: mas peraí, era só um barro? E agora é vaso de honra? Não, isso não existe. Existe porque Deus é maravilhoso. E é isso que ele faz na nossa vida. Não importa o barro. O que importa agora é o vaso que ele fez na nossa vida. É o vaso. E não se preocupe, se você está na fase da fornalha, aguenta firme aí, porque essa fornalha, como eu já falei, ela não é nem mais quente nem mais fria, ela é na medida perfeita para que nós venhamos a ter essa medida perfeita para Deus, para ele nos salvar e nos levar, nos colocar no céu depois. Amém? A aparência inicial do barro, meus queridos, não invalida o que vai virar o barro, o vaso. E quanto mais o vaso está na presença de Deus, mais lindo ele é. Sabe? Principalmente as mulheres, né? Que eu falo mais com mulheres aqui. Que vai numa loja e vê aquele vaso lindo, que te encanta os olhos. Não, irmã Conceição, que nós queremos levar para nossa casa, para enfeitar a nossa casa. Pensa que daquele vaso mais lindo, que a gente não tem nem dinheiro para comprar, de tanta beleza, nós somos na mão do Senhor esse vaso. Então, olha aí, irmã Conceição, revelação do céu agora. O vaso mais lindo que tem dentro da tua casa é você. Ai, aleluia, Deus. Pode não ter vaso nenhum, irmão. Pode não ter enfeite nenhum, porque às vezes a situação é difícil, a casa é simples. Mas o vaso que Deus pôs dentro dessa casa é o mais lindo. É você. Eu sou o vaso mais lindo dentro da minha casa. A Josi é o vaso mais lindo dentro da casa dela. Nós somos os vasos mais lindos de Deus dentro da nossa casa. E quando nós estamos na igreja reunidos, hein? Já pensou? Aquele monte de vaso lindo reunido. E o inimigo fica só de fora. Ele que é um lixo. Ele que é horrível. Ele que é nojento. Olhando de fora dentro da casa do Senhor. E vendo aqueles vasos lindos brilhando na presença de Deus. É para ele querer nos matar mesmo, né? Mas maior é o nosso Deus que nos dá vida e vida com abundância. Aleluia, Deus! Onde quer que você esteja, meu querido e minha querida, você é um vaso lindo de Deus ali. A tua presença tem que encantar as pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e falar: que é isso? Tem que ver um vaso lindo em nós. Porque foi para isso que ele morreu na cruz, para transformar barro que não tinha valor nenhum em vaso de honra na sua casa, na sua presença. O valor que nós temos para o nosso Deus é grande. Então não desperdice esse amor. Se entregue a esse amor, se entregue, porque quanto mais você se entrega, mais bonito você fica, mais parecido com ele você fica. Sabia disso? Quanto mais nós nos entregamos na mão do oleiro, mais parecidos com ele nós vamos ficando. Não é? Mais bonito nós vamos ficando. Porque nós abandonamos o nosso eu. Aí só põe aqui dentro desse vaso, Jesus, as coisas suas. Nada de mim, tudo dele. Né? E que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Né? Que essa unção de João Batista venha sobre nós. Para que nós estejamos prontos para sermos vasos de honra dentro da casa do Senhor. Aleluia! Então não deixe o mundo te deformar. O mundo pega o vaso de Deus, deforma. Faz ele ser o que ele não é. Faz ele querer ser o que ele não é. Faz ele querer fazer coisas horríveis diante da sociedade, diante dos céus. Mas Deus nos fez, catou o barro lá e trouxe para a olaria para nos fazer
vasos de honra dentro da sua casa, na medida certa que Deus quer. Deus quer uma mulher assim, um homem assim. Então é assim que vai ser, porque nós somos vasos na mão do Senhor. Nós vamos nos encher dele. Então queira mudar, sim. Não tome a forma do mundo, mas tome a forma de Deus para a tua vida. Deixa ele trabalhar em você, deixa ele te amassar, não tem problema, mas o importante é que depois nós vamos ser cheios de glória. Cheios de glória. E aí ninguém vai entender mesmo. É por isso que o mundo não entende, o inimigo também não entende, e vive lutando contra a nossa vida, e vive querendo pegar nós e jogar na parede para nos quebrar, mas não tem problema não. O Senhor é quem nos guarda e nos protege. Ele é quem cuida dos seus vasos dentro da sua casa. Se entregue na mão do Senhor. Deixa ele cuidar da sua vida, deixa ele te moldar segundo a vontade dele, para que você tenha a medida exata que ele quer para você. Nem mais e nem menos. Cada um tem uma medida. Cada um tem um mistério com Deus. Deus é um Deus individual. Cada um tem um propósito. Cada um tem um propósito. Vaso para ser colocado eu não sei onde, mas eu sei que eu tô aqui, né? E Deus, a Jo está aqui me ajudando, e Deus tem na vida de cada um propósito, né? Então, quanto melhor você se entrega, quanto mais você se entrega na mão desse oleiro, mais ele trabalha em você e mais ele vai poder te colocar onde ele quer, para enfeitar o ambiente onde você está, para trazer graça no ambiente onde você está, para trazer luz no ambiente onde você está, para que você possa manifestar a presença de Deus onde você está. Para isso ele te fez. Para isso ele trabalha na nossa vida. Para isso, às vezes, ele nos leva para a olaria. Para isso, às vezes, nós entramos numa fornalha. Mas tudo para a glória do nome do Senhor. Que usa aqui, ó, vasos pequenos, vasos de barro. Para que a excelência do poder se aperfeiçoe. Não é? Como diz o apóstolo Paulo. Ele falou que nós somos o quê? Nós temos um tesouro em vaso de barro, né? Que ele falou. É para isso. Tudo é para a glória dele. Tudo é para o louvor do nome dele. Mas o fato é que a palavra de hoje, a promessa de Deus, ainda que tenha se quebrado, ele vai fazer de novo. Vai fazer. Ele vai cumprir. Porque Deus é fiel. E quando ele estava falando aqui com Jeremias, que ele fala aqui: porventura não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus não está nem falando individualmente aqui. Deus está falando com um povo. Existe um povo na terra que Deus pega e molda e faz segundo a sua vontade. Um povo inteiro, a igreja dele, é ele quem trabalha na igreja, é ele que faz os vasos na igreja, é ele, porque ele é dono desse barro, ele comprou esse povo com o sangue dele na cruz. Então agora vamos nos entregar na mão do Senhor, para que ele venha nos moldar e nos fazer segundo a sua vontade, segundo a sua medida, segundo a sua medida. O único que usou coisa sem medida, perfeita, foi Jesus, que usou uma cruz que não era na medida dele. Usou uma cruz que era de outro. Era de Barrabás aquela cruz, um homem maior que ele. E ele carregou aquela cruz fora da medida dele, porque a medida dele era perfeita. Mas agora nós temos uma medida perfeita para nós. Porque a medida imperfeita Jesus já levou, já carregou. Então agora busque a sua medida. Hoje a palavra está falando para nós. Eu estou te medindo e eu quero fazer de você uma medida perfeita segundo a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que os pensamentos do Senhor, depois para Jeremias mesmo, né? Que ele falou: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus pensamentos são maiores, são mais altos. Tudo de Deus é melhor do que nós pensamos. Mas o inimigo coloca na nossa cabeça que a gente tem que ter medo. Mas o louvor, né, que a Silvia indicou, já falou: eu não sou mais escravo do medo. Eu não tenho mais medo de me entregar na mão de Deus. O inimigo não vai mais falar que ele não vai fazer o que é perfeito para mim. Ele vai fazer o que é perfeito na minha vida. E na sua vida também.
Então acredite, confie e espere. Espere. Porque o nosso Deus não é Papai Noel. Pá. Nosso Deus não é mágico, fez mágica, não. O nosso Deus é estrategista, ele trabalha com o tempo, ele trabalha com estratégias, ele trabalha de uma forma que quando nós recebermos a nossa bênção, nós vamos valorizar a bênção, nós não vamos desprezar a bênção. Porque aqueles que recebem muito adiantado as coisas também não valorizam, não é verdade? E Deus não vai fazer isso. Ele vai dar na medida certa, no tempo certo, porque tudo dele é perfeito. Acredite. Acredite, tenha fé e creia nesse Deus, que ele é fiel nas suas promessas para cumprir todas, todas. E eu quero estar debaixo do cumprimento das promessas do Senhor. Eu não quero estar... Ai, levantei a mão aqui, ficou uma luz bonita ali. O que aconteceu? Aleluia, acho que eu tenho que estar para trás um pouquinho. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, fique com essa palavra para você. Se coloque na presença de Deus, fala, Senhor, me meça. Me meça, vê a medida que está errada, tira, e eu me entrego na sua mão, faz de mim um vaso novo. Eu quero ser vaso de honra para a tua casa, eu quero ser vaso de honra para a sociedade, eu quero ser uma pessoa exemplar segundo a tua vontade nessa terra. E o Senhor vai fazer. Não tenha medo de entregar a sua vida totalmente nas mãos daquele que tudo pode. Daquele que conhece o barro, daquele que criou o barro, daquele que te formou, daquele que te fez, daquele que o Senhor fala que antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Aleluia, confia nele. Ele é o teu Abba, ele é o teu paizinho, que cuida de você nos mínimos detalhes e tem o melhor para a tua vida. Não só nessa vida e outra coisa, irmãos. O que Jesus fala? Que aqueles que abandonarem pai, mãe, sogro, sogra, abandonar as coisas deste mundo por ele, irão receber não só nessa vida, mas na vida vindoura, 1000 vezes mais. Então não tenha medo de abandonar nada para o Senhor, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Você vai receber 1000 vezes mais nessa vida e ainda na outra vida que virá. Na vida eterna. Ah, o que eu vou receber? Amado, você vai receber a presença de Deus, você vai receber o Espírito Santo de Deus, você vai receber os dons de Deus. O que mais você quer? Não existe riqueza maior que essa, né? Não existe riqueza maior que os dons de Deus para nós. É maravilhoso viver com o Senhor, né? Ter a alegria do Senhor, ter a firme convicção que você é uma pessoa salva, que você vai estar com Ele quando Ele voltar. Isso alegra o nosso coração. Essas riquezas não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague isso na nossa vida, né? Então é isso que Deus vai nos dar. 1000 vezes mais. Se abandonou o negócio por causa de Jesus, Ele vai te dar 1000 vezes mais coisas melhores do que aquilo que você abandonou. Não tenha medo, não tenha medo, abandone tudo mesmo e siga Jesus, siga feliz, seja fiel a Ele, fala para Ele cumprir em você as medidas que Ele quer para você, para Ele passar em revista, medir você e não tenha medo. Senhor, as medidas que estão fora, põe elas dentro, corta todas que não pertencem a ti, porque eu quero passar naquela porta estreita que está preparada para entrar na tua presença e na tua glória. Aleluia! Vamos sim, Silvia, vamos receber a vida eterna ao lado de Deus e de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Nós chegaremos lá, porque o nosso Deus é conosco, Ele é fiel e Ele nos guarda em todo o tempo. E Ele trabalha na nossa vida para que a nossa medida esteja de acordo com a vontade dEle. Seja um vaso de Deus, de honra na casa do Senhor e fora da casa do Senhor, onde quer que você vá. E não se esqueça, você é o vaso mais lindo da tua casa. Você é um vaso mais lindo da tua casa. Por mais simples que a tua casa seja, ela tem você, um vaso de riqueza, um vaso de valor, um vaso que guarda a glória de Deus dentro da tua casa. Aleluia! É por isso que a tua casa é bonita, que ela é uma casa feliz, que ela é uma casa que transmite paz, porque você é o vaso mais lindo que está lá dentro. Aleluia! Olha, essa eu vou guardar, vou até escrever no meu caderninho. E na hora que o inimigo começar a falar alguma coisa na minha, vasos raros, isso, Silvia, vasos raros. Essa foi demais, hein? Hoje eu vou falar, Satanás, eu sou a coisa mais bonita dentro da minha casa. O que mais você quer? Não preciso de mais nada. Aleluia! Louvado seja Deus, meus queridos. Até segunda-feira que vem, querendo Deus, com mais uma palavra aqui no programa Maranata. Vai lá, se inscreve no meu canal do YouTube, Roseli Ribeiro, programa Maranata.
Depois, se você quiser assistir de novo lá no canal, aqui do Facebook, fique à vontade para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Querendo Deus, até segunda-feira. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana muito abençoada, cheia de vitórias, cheia de bênção, de graça do Senhor. Que a paz bendita e gloriosa esteja dentro de você, dentro desse vaso aí, ó. Encha ele de paz, Jesus. Encha os teus vasos raros e preciosos nessa terra, Senhor, com a tua presença, com a tua paz. É o que eu desejo para você e para minha vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos. Até segunda-feira que vem, querendo Deus. Shalom, shalom.